Olá, gente, tudo bem? Boa noite, me chamo Vitor. Comecei a lecionar no ano passado para concursos públicos, mas já estou assim, envolvido com essa área de concurso público há praticamente 10 anos. Então, foi por conta dessa experiência em concursos públicos que eu tive a ousadia, eu diria, de me candidatar para contribuir um pouco aqui com vocês nessa preparação para os concursos da Defensoria e como uma formação para vocês, quando estiverem, enquanto defensores públicos e especialmente na gestão da Defensoria Pública, vocês lembrem dessas aulas e consigam fazer uma gestão mais humanizada, da mesma forma que a Defensoria ela tem esse papel mais humano na defesa do vulnerável, enfim, no processo penal e em várias outras áreas. Dentro do direito administrativo, a gente precisa de gestores mais humanos também, que saibam que, enquanto membros, vocês devem se importar com os servidores, se importar com os estagiários, se importar com a população atendida. Esse tópico aqui da matéria, agentes públicos, né, o tópico 9, que foi me sugerido, ele se divide aqui, pelo menos no edital que foi repassado, que acredito que seja o edital padrão aqui do Estado de São Paulo. É um tema bastante amplo, mas que, com base nas questões já abordadas para a Defensoria Pública, e especialmente aqui no Estado de São Paulo, que o direito administrativo ele só é cobrado na primeira fase, né, na fase objetiva, essa matéria é abordada de forma simples, nada muito aprofundado e com um enfoque muito grande na jurisprudência dos tribunais superiores. Isso aí vocês têm que estar em dia com os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente. Bom, como eu havia dito, o ponto 9 se divide em conceitos, classificação, organização e regime jurídico funcional. Aqui a gente pode colocar praticamente qualquer coisa da matéria dentro desse tópico, e quando eu não sabia onde colocar alguma coisa, eu colocava aqui e vamos lá. Regime previdenciário, aqui é uma matéria enorme, que é o direito previdenciário público, né, o regime próprio dos servidores públicos, que foi inserido aqui dentro do direito administrativo. Aqui, acredito que o tópico mais importante da matéria é o tópico 9.4, que em geral é o tópico mais estudado para as defensorias, é o tópico da responsabilidade administrativa, civil e criminal. Esse tópico, contudo, ele depende muito da lei específica, do regime jurídico específico dos servidores que vocês vão trabalhar, né? Vocês, enquanto defensores públicos, vão ser regidos tanto pela lei geral dos servidores daquele ente federativo, né? Lei 8.112 no âmbito da União, enfim, aqui o Estatuto dos Funcionários do Estado de São Paulo, aqui no Estado de São Paulo, enfim, e por uma lei específica, né, que em geral vocês conhecem, né, aquela lei complementar que rege os defensores públicos. E essa matéria, como eu havia dito, é uma matéria que depende muito dessa legislação. Então, num curso para defensorias em geral, né, tem esse foco aqui em São Paulo, mas tem também um alcance grande aqui através do YouTube, eu remeto aos candidatos que examinem a legislação específica do concurso público que vocês vão prestar. Não precisa um aprofundamento muito grande, como vocês verão aqui, mas é importante sim, você vai conseguir alcançar um desempenho considerável, até conseguir gabaritar as questões, né, acertar todas as questões da matéria de direito administrativo, quase exclusivamente com o estudo da legislação e da jurisprudência. O importante de doutrina do direito administrativo sobre essa matéria em especial, sobre o regime constitucional e os conceitos básicos da matéria, que a gente vai ver no tópico 1. Como eu havia dito aqui para vocês antes de começar a gravação, esse ponto 5 e o ponto 6 eu não vou adentrar com profundidade, o ponto 6 eu nem vou trabalhar com vocês, porque eu vislumbrei que
Primeiro que eu não vi nenhuma questão sobre essa matéria nos últimos 3 concursos aqui da Defensoria do Estado de São Paulo. Esse é um tópico que é bem repetido em outros editais também, e eu também não vi nada além da mera reprodução dos dispositivos desses atos administrativos que é só vocês procurarem no site de busca, no Google, por exemplo, esse tópico da matéria, vocês vão conseguir baixar o ato administrativo respectivo que rege essa parte da matéria e vão fazer uma leitura tranquila, sem muito mistério. Bom, primeiro parte da matéria, 9.1, conceito e classificações. Aqui, como vocês bem sabem, conceitos e classificações se diferenciam muito em função do doutrinador, do estudioso, da pessoa, do agente jurídico que vai lançar seus horários para a matéria, né? Para a prova das defensorias, não se preocupem com essa grande quantidade de classificações, enfim, vocês não precisam decorar nada, vocês só precisam ter cuidado, porque dependendo do examinador, ou da banca examinadora, dependendo de quem influencia essa banca examinadora, ele vai trazer em uma ou outra questão uma nomenclatura que vocês podem se confundir. Então, essa parte aqui, especialmente para vocês, né, se fosse uma aula para um concurso de procuradorias, por exemplo, a gente teria que adentrar muito mais nos detalhes, mas para fins de defensoria pública, basta que vocês não se surpreendam com os conceitos trazidos na sua prova. Vocês saibam que é possível que a prova traga o mesmo nome, exemplo, agente público ou servidor público, mas com significados diferentes, ok? Bom, primeiro terminologia. Vamos ver aqui os conceitos. Em primeiro lugar, agente público é o conceito mais amplo dessa matéria, hoje em dia, né? Antes utilizava-se muito o conceito de funcionário público. Hoje em dia, creio que apenas para fins penais se utiliza esse conceito, né? Um conceito vigente, e em algumas legislações anteriores à Constituição, assim como o Código Penal, como é o Estatuto aqui dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O conceito de agente político é bem divergente, depende da doutrina que você adota, e o conceito de servidores públicos também. E o de empregados públicos, aqui no Estado de São Paulo, tem uma divergência importante. O examinador aqui da banca, da Procuradoria, e a Procuradoria do Estado de São Paulo, geral do Estado de São Paulo, utiliza esse conceito de forma bem peculiar. Bom, agentes públicos, como eu falei, é o conceito mais geral dessa matéria, é o gênero em que são abarcados os demais conceitos. Esse conceito é importante para 3 situações. Em primeiro lugar, a responsabilidade civil do Estado. Creio que vocês já tiveram essa aula, né? Não, ainda não? Que vão ter aula de responsabilidade civil do Estado. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, adota esse conceito de agente público para alcançar praticamente todas as pessoas que se envolvem com a administração pública. Todas elas vão ter que responder perante a administração pública caso causem algum dano ao erário. Segundo lugar, segundo motivo importante para conhecer esse conceito é para fins de mandado de segurança. O controle dos atos administrativos ou de outros atos não considerados administrativos, ele abarca esse conceito amplo de agentes públicos. Por exemplo, é um ato de diretor de escola. Diretor de escola, para alguns ele é um delegatário de serviço público, alguns consideram como particular que auxilia, né, que colabora com a administração pública, mas isso é pacífico, que os atos do diretor de escola, quando eles naquela função de diretor, naqueles atos específicos, não outros atos que ele dá na sua vida particular, aqueles atos são considerados atos
onde é possível o controle por meio do mandado de segurança, e isso é importante, que a própria Constituição utiliza esse termo agentes públicos. E o terceiro principal motivo para conhecer esse conceito é para fins de improbidade administrativa. Portanto, matéria até para concurso de defensoria pública, principalmente na defesa, que em alguns casos a defensoria faz desses servidores, e ainda mais aqui no estado de São Paulo, né? Não sei se vocês acompanharam, uma lei recente deu essa atribuição à defensoria para defender os militares, em alguns casos, que eles são réus em casos de eventuais crimes cometidos por eles, né? O militar, na sua função, seria defendido pela defensoria pública, mas, né, pela questão ideológica da defensoria, que ela, enfim, muitas vezes há um embate muito grande com as ações policiais, seria difícil fazer esse balanço entre defender tanto o militar quanto você agir em defesa das vítimas de eventuais crimes cometidos por militares. Ok? Se tiver muito rápido, vocês me avisam, eu vou tentando observar vocês aqui. Bom, quanto à terminologia, acredito que a gente deu o primeiro passo. Agora, o segundo passo é ver as classificações. Da mesma forma, não se preocupem em decorar a classificação. É só importante, como eu havia dito, para que vocês não se surpreendam na hora da prova. Vamos lá. Em primeiro lugar, o professor Eli Lopes Meireles, ele traz na sua doutrina os conceitos mais clássicos, né? Em geral, a doutrina do professor Eli ela é muito valorizada ainda hoje em dia para esses conceitos e as suas classificações. Ainda se utiliza muito na prática esses conceitos, apesar deles serem datados de 1960, 1970, e ainda a legislação do Estado de São Paulo, por exemplo, utiliza bastante esses conceitos do professor Eli Lopes Meireles. Aqui, algo diferente dos outros, é o conceito de agentes administrativos. Dentro desse conceito de agentes administrativos, ele abarca tanto os que hoje a gente chama de servidores públicos, quanto os empregados públicos. Outra classificação do professor Celso Antônio, conhecido muito aqui no estado de São Paulo, uma referência tanto aqui no estado, principalmente quando o examinador ele fez a sua pós-graduação, ele se formou na PUC aqui de São Paulo, né? Na PUC São Paulo, o professor Celso Antônio é muito respeitado, né? Ele ainda, acredito que esteja ativo. E na classificação do professor Celso Antônio, o diferencial dele é que ele, ao invés de agentes administrativos, ele utiliza o termo servidores estatais. E ele abarca o conceito de agentes honoríficos, que a gente vai ver o que é, dentro desse termo mais amplo aqui, particulares em colaboração com o poder público, assim como a professora Maria Silvia, que se assemelha muito nas suas classificações, muito do que é da doutrina da professora Maria Silvia, ela está alinhada muitas vezes com o professor Celso Antônio. Bom, algo importante aqui da classificação da professora Maria Silvia, ela utiliza o termo servidores públicos com uma forma mais ampla e ela separa os militares dos servidores públicos, algo que foi feito na própria Constituição da República com a emenda 18 de 98. Separou os servidores públicos, que antes eram chamados servidores civis, e agora são apenas servidores públicos, e os servidores públicos militares, antes, né, eram chamados servidores públicos militares, hoje a Constituição apenas os denomina de militares e tem um regime jurídico próprio. Duas classificações também importantes, principalmente para quem vai fazer concurso no Rio de Janeiro, o professor José dos Santos Carvalho Filho, muito conceituado lá, ele diminui um pouco mais o número de classificações e abarca
dentro desse conceito, e o professor Marçal, isso aí diminui ainda mais, faz 2 grandes categorias, muito importante para quem vai fazer concurso lá no Rio Grande do Sul, Paraná, etc. O professor Marçal, ele tem uma influência muito forte nessa matéria lá no Sul. Ok? Bom, vamos adentrar aqui aprofundar um pouquinho nessa classificação dos agentes políticos, nas demais classificações, individualmente. Bom, agentes políticos, como eu havia dito, é um conceito divergente. Quem tem um conceito um pouco mais amplo, o professor Eli, não precisa decorar nomes, enfim, só para vocês fazer essa distinção. Se quiserem buscar um pouco mais, vocês têm o nome do doutrinador, do professor que elaborou essas categorizações. Bom, o professor ele tem um conceito um pouco mais amplo, ele inclui os magistrados e os membros dos tribunais de contas dentro desse conceito de agentes políticos, enquanto que o professor Celso Antônio, ele exclui esses servidores, os magistrados, membros do MP, tribunais de contas e representantes diplomáticos. O professor José dos Santos Carvalho Filho também exclui, e ele justifica que apenas seriam agentes políticos aqueles que exercem uma função política de governo, administração, enfim, algo que esteja vinculado ou ao exercício de mandatos eletivos ou a essa função política de governo. Ele faz essa pontuação. Ou seriam quem detém mandatos eletivos, parlamentares e chefes de poder executivo, ou quem detém essa função de governo, o que inclui os ministros, secretários, enfim, etc. É importante esse conceito de agentes políticos para fins de responsabilização por crime de responsabilidade. A gente teve recentemente o impeachment de uma presidente da República por um crime de responsabilidade, e essa conceituação de agentes políticos é importante para você fazer essa distinção de quem pode ser sujeito ativo de um crime de responsabilidade, que, como vocês sabem, na verdade é uma infração política administrativa. Algumas delas não são crimes propriamente ditos, eles não têm uma pena de reclusão, enfim, ela tem apenas uma sanção política de perda do mandato ou ficar inabilitado ou inelegível para as próximas eleições, por exemplo. Nesse ponto, a lei de crime de responsabilidade, mais recentemente, algo que eu não coloquei no slide, ela aumentou esse âmbito de pessoas que podem cometer crimes de responsabilidade. Por exemplo, incluindo membros do Ministério Público também, mas aqueles que exercem a chefia das suas unidades. Por quê? Como foi o caso do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, essa é uma lei, né, uma lei nova que veio para acrescentar alguns artigos na antiga lei de crime de responsabilidade. Ela alcançou as infrações contra a boa gestão do orçamento público, que foi, na verdade, o que foi o discurso, né, que deu ensejo ao impeachment, as chamadas pedaladas fiscais. E o membro do Ministério Público, até o membro do Poder Judiciário, que exerce funções de chefia, ele é chamado de ordenador de despesas. São conceitos lá do direito financeiro, então não se preocupem, vocês não vão precisar aprofundar isso em prova, nem vai cair, acredito, na prova de vocês, mas se eles forem esses chamados ordenadores de despesa, eles poderiam cometer esses crimes de responsabilidade. Por isso que a professora Maria Silvia, ela reconhece que é uma tendência maior de incluir membros da magistratura, membros do Ministério Público e até eu, coloco que membros da Defensoria Pública também, se ele for um ordenador de despesas, ou até mesmo por outras razões semelhantes à dos membros do Ministério Público.
agentes políticos para fins de prova de defensoria, acredito que seja isso. Acredito que foi até demais, mas é bom se precaver, né? E uma questão de prova. Tende a preferir um autor e o outro? Por exemplo, se caísse uma questão dessa, incluiria ou não? Ou eles vão falar na hora lá? De acordo com o entendimento? Não, em geral, eles... deixa eu só repetir a pergunta. Você perguntou se nas provas... Inclui, por exemplo, um defensor, sim, como se fosse... um agente político, sim. Bom... se caísse isso, eu incluiria ou não? Porque tem alguns entendimentos diferentes, exatamente. Assim, eu sugiro que quando você for fazer uma prova, você, principalmente numa segunda fase, o que para a defensoria em direito administrativo, acho difícil, só em algumas outras provas, enfim, provas de defensoria em geral elaboradas por bancas maiores do que bancas locais, né? Aqui em São Paulo tem a banca de defensores públicos que elaboram a prova. Quando existe uma banca dessa, você busca quem é o examinador e você procura observar onde ele se formou, onde ele fez um mestrado ou um doutorado. Deixa eu voltar aqui para facilitar um pouco. O professor Eli, ele é um autor que já é falecido, né? Então, uma banca mais tradicional e especialmente uma banca do Rio de Janeiro, porque o Eli, eu pensei que ele era paulista, mas não, ele é carioca. Ele tem uma influência muito grande, principalmente em pessoas que se formaram há mais tempo, enfim. O professor Celso Antônio, como eu havia dito, quem se formou, por exemplo, na PUC, ou fez um mestrado, ou fez um doutorado, na PUC, o professor Celso Antônio ele tem uma influência muito forte. No Rio de Janeiro, o professor José dos Santos Carvalho Filho tem uma influência muito forte, muito forte. E a professora Maria Silvia, em carreiras federais e, de forma geral, ela é muito influente no Brasil inteiro, como o professor Celso Antônio. Ela veio da USP, mas, enfim, ela tem uma influência muito grande em outras universidades, e mesmo pessoas que são formadas na USP tem muitas opções dentro da USP, muitos orientadores que têm posições peculiares, mas para fins de concurso público, eu acredito que seja isso. Ok? Respondi? Obrigada. Nada. Bom, servidores públicos. É um conceito genérico dentro do conceito genérico maior de agentes públicos. Servidores públicos também tem algumas classificações, não se preocupe, da mesma forma como eu havia dito. O professor Eli falava em servidores concursados, servidores que exercem comissão ou emprego público e servidores temporários, né? A gente ouve falar muito isso no nosso dia a dia, né? É concursado, é concursado. Não é porque... Não veio do nada, veio da doutrina do professor Eli. O professor Celso faz a distinção, e isso é importante, né? Ele chama de servidores estatais e de servidores públicos apenas aqueles que exercem suas funções perante pessoas jurídicas de direito público, né? São a administração direta, as autarquias e as fundações de direito público e outras que tenham personalidade jurídica de direito público. As de direito privado, ele chama os servidores de pessoas governamentais de direito privado, como as fundações de direito privado. Professor, essa primeira espécie que ele fala seria referente aos que são regidos pelo Estatuto? Os servidores públicos? Os servidores públicos. Para o Celso Antônio? Sim. Não necessariamente. Aqui em São Paulo, né, as autarquias elas usam o regime da CLT. É uma coisa que a gente vai falar mais na frente. Aqui em São Paulo tem várias peculiaridades interessantes. Mas você pode ser um empregado da CLT e exercer suas funções perante uma entidade da administração pública ou a própria administração direta, né? Existem muitos seletistas que exercem suas funções na administração direta e para o professor Celso Antônio eles seriam servidores públicos. Acho que uma dica seria esse final público você relacionar com a personalidade jurídica
de direito público da entidade perante o qual o servidor exerce as suas funções. Bom, a professora Maria Silvia, ela faz uma nomenclatura das mais adotadas. Ela fala estatutários, empregados públicos e servidores temporários. E o professor José dos Santos faz uma crítica importante em que muita gente utiliza o termo funcionário público e servidores públicos como sinônimos hoje em dia. Mas ele lembra que o termo funcionário público ele era um termo mais restrito e para apenas aquelas pessoas que exerciam suas funções perante pessoas jurídicas de direito público e eram estatutários. Esse é mais específico ainda, seriam apenas os estatutários para ele. Bom, e os militares? Os militares, como eu havia dito, foram separados da categoria de servidores públicos com a emenda 19 de 98 e ele tem algumas peculiaridades. Na Constituição Federal, artigo 42 e 142, o conceito de militares ele envolve tanto os policiais quanto os bombeiros militares e membros das Forças Armadas. Acredito que vocês já tenham essa noção. É muito comum você denominar todos eles com a mesma natureza de militares. Alguns direitos importantes, principalmente agora que os militares eventualmente vão ser defendidos pela Defensoria Pública, é importante que vocês, e também os militares que são hipossuficientes, eles podem se alvorar da Defensoria Pública para exigir alguns direitos deles referente ao Estado perante o qual, ou a entidade perante o qual ele é militar. Bom, alguns direitos sociais, né, aqueles lá do artigo 5º e 6º, artigo 6º e 7º da Constituição, que são deferidos aos militares, mas o mais importante aqui é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que disse que seria inconstitucional a greve dos militares. Isso já estava previsto na própria Constituição Federal. E hoje o Supremo ele aumentou essa proibição para todos aqueles que exercem a função policial, seja civil, seja federal, seja militar, enfim, todos que exercem essa função de polícia judiciária, não poderiam fazer greve. Os militares ainda um pouco mais grave, que eles não podem também nem se sindicalizar, não podem nem organizar sindicatos dos militares. Bom, direitos políticos, esse é um tema que vocês vão aprofundar mais em direito constitucional. Eu só lembro que eles seriam proibidos de se filiar a partidos políticos. Mas você fala, não, mas existem tantos militares, candidatos, enfim. Existe uma regra específica em que militares com menos de 10 anos de casa, eles teriam que se afastar definitivamente da corporação para poder se candidatar. Ele apenas se filia na hora de fazer a inscrição, ele é escolhido em uma convenção partidária e a partir dessa escolha ele se desliga da corporação e desligado da corporação aí ele pode se filiar e concorrer eventualmente em alguma eleição. Isso com menos de 10 anos. Com mais de 10 anos, acontece algo bem semelhante, mas ao invés de ele ser ele sair da corporação, ele vai ser o que a lei chama de agregado à autoridade superior. Ou seja, ele vai ficar afastado e, eventualmente, se ele for eleito, ele vai ser... Em alguns casos, ele vai ser afastado definitivamente, e em outros, não. Existe uma divergência aqui para a prova de vocês, fiquem tranquilos que não vai ser cobrado. Espero eu, né? Bom, outra questão importante para vocês, candidatos à defensoria, é a questão da prisão administrativa
dos militares, né? Isso é muito comum hoje em dia ainda. Prisão por sanções disciplinares. Inicialmente, a Constituição excluiu de forma geral a garantia fundamental do habeas corpus contra sanções disciplinares. Foi-se aos poucos relativizando essa proibição para alcançar as ilegalidades nessas prisões. Quando a prisão é aplicada de forma ilegal, ela pode ser objeto de um habeas corpus que, aqui no estado de São Paulo, eventualmente agora, a Defensoria irá ter essa atribuição de patrocinar eventualmente. Mas existe uma conexão importante da matéria aqui de direito administrativo com os direitos humanos. Essa prisão administrativa, eu não sei se vocês já tiveram alguma aula que tratasse exatamente dessa questão do controle de convencionalidade da prisão administrativa aqui no Brasil, né? Existe uma iniciativa forte em algumas defensorias e em algumas entidades de direitos humanos para tentar limitar essas prisões administrativas com base não na Constituição, que ela tem uma guarida muito forte, mas nesses tratados de direitos humanos, através tanto do tratado do Pacto de São José da Costa Rica, né, da Convenção Interamericana, ou Convenção Americana, enfim, aqui no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou no âmbito internacional, o âmbito da ONU, agora, né, tão badalada com os casos envolvendo a última eleição, os órgãos da ONU poderiam controlar essas prisões administrativas. Bom, dando continuidade a essas classificações, vai acabar, fiquem tranquilos. Agentes honoríficos, bem tranquilo. O professor ali fala que não são servidores, exercem momentaneamente uma função pública, exemplos voluntários, aqui como nós professores voluntários aqui do nosso curso. E o professor Celso Antônio, ele dá uma outra, ele abrange também, mas ele dá um outro conceito interessante, abrangendo os membros do Conselho da República. Os membros que são os cidadãos, né, que compõem o Conselho da República, não aqueles já que têm as cadeiras cativas, né, ministro do Estado, alguns ministros do Estado, enfim, os cidadãos. A professora Maria Silvia, como a gente havia visto no tópico da classificação, ela abrange agentes honoríficos dentro desse conceito de particulares em colaboração com o Estado. É isso que a gente trouxe aqui. Tem que ter cuidado, eventualmente, se foi cobrado na sua prova, porque ela utiliza aqui o chamado vínculo empregatício. Seriam pessoas sem vínculo empregatício com a administração. Cuidado, porque o vínculo não é nem empregatício, digo da CLT, do direito do trabalho, nem outro vínculo administrativo profissional. Ele não é um profissional naquela função. Ele desempenha funções para colaborar com o Estado, podendo a sua remuneração enquanto colaborador ser feita pelo Estado ou por uma particular, como, por exemplo, em alguns casos, os delegatários de serviços públicos, né? O metrô, a empresa que exerce o metrô, uma é do Estado, né, salvo engano, e outra, acredito que da linha 4, a linha amarela, foi objeto de uma PPP. Então seria uma empresa privada que exerce essa função pública, esse serviço público do transporte intermunicipal, municipal, enfim, aqui na cidade de São Paulo. Outras funções também nessa categoria: leiloeiros, tradutores, intérpretes, delegatários de serviços notariais, os cartórios de imóveis, enfim, de
serviços públicos, de registros públicos, são chamados particulares em colaboração com o Estado. Aí ela avança, fala dos jurados, que para o professor Celso Antônio, para o professor Eli, seriam agentes honoríficos. Aqui ela abrange nessa categoria de particulares em colaboração com o Estado. É só para vocês verem que, eventualmente, questões de concurso, elas podem ser diretas, o que eu acho difícil, perguntar, essa categoria é um agente honorífico, essa categoria é um particular em colaboração. Isso eu acho difícil. Mas é possível que ela traga uma categoria dessa e vai perguntar alguma questão sobre o regime jurídico que é aplicado àquela categoria. Quando você sabe que ele é um particular em colaboração com o Estado, você já exclui várias características que somente servidores públicos tem aqueles requisitos, ou tem aquelas limitações, ou aqueles poderes que somente aquele que é servidor público pode ter. Ok? Bom, também ela fala de gestores de negócios, cai na sua prova, gestores de negócio, que é isso? Aconteceu um enchente, por exemplo, tem que fazer o salvamento das pessoas, então particulares vão lá e ajudam aquelas pessoas, né, e também ajudam o Estado, porque o Estado tem um dever de cumprir com aquela atividade de defesa civil, por exemplo. Incêndios também da mesma forma. Naquela função, aquela pessoa exerce uma função pública. Por exemplo, se ele furtar alguma coisa decorrente desse salvamento, ele pode ser objeto de uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, se ele faz em conjunto com um outro agente público, não um servidor público, ele também é o próprio agente público, ele cometeria crime lá de peculato, aqueles crimes lá contra a administração pública cometidos por servidores públicos. Um caso interessante, quando a administração contrata um particular, um contrato civil, um contrato de direito civil, para ele eventualmente fazer uma sustentação oral num tribunal, um grande advogado. Ele seria um particular em colaboração com o Estado, ele não seria um servidor público, mesmo que naquela função ele tem uma natureza pública. Ok? E repetido aqui os concessionários e permissionários, porque existem críticas contra essa colocação de concessionários e permissionários de serviços públicos na categoria de particulares em colaboração com o Estado. Alguns dizem que eles não se incluiriam na categoria de agentes públicos, né? Porque todos esses aqui são espécies de agentes públicos. E, por fim, para acabar essa parte cansativa da matéria, agentes de fato que você pode incluir também nessa categoria de cima como particulares em colaboração com o Estado. Alguns, né? Eu só coloquei em separado porque o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele faz ele chama a atenção para essas duas categorias, né? Agentes necessários, que são aqueles particulares em colaboração com o Estado, que se fazem presente numa necessidade do Estado, um incêndio, outro tipo de catástrofe, eles são chamados agentes necessários, e aqueles outros agentes chamados putativos, que são aqueles que entram no serviço público de maneira irregular, ou ele permanece no serviço público de maneira irregular. Por exemplo, um servidor que ele se aposenta, mas ele continua lá no serviço público exercendo suas funções. O importante aqui é vocês observarem se o ato do servidor ele atendeu à finalidade pública. Esse é o principal nessa questão de agentes putativos. Mesmo que o agente não tinha aquela competência para estar ali, não tinha aquelas atribuições, mas se aquele ato que ele fez, ele atendeu os requisitos legais, ele atendeu o interesse público, não há motivo para anulá-lo, né, como vocês vão ver, né, ou já viram, enfim, os atos administrativos praticados por agentes incompetentes, eles são nulos e não poderiam ser
convalidados. Mas aqui, sim, é possível ser convalidados, como a legislação administrativa permite. Tanto, só um parêntese, a legislação federal ela permite a convalidação. A legislação estadual de processo administrativo, ela afirma que você deve convalidar, mas somente se você não puder convalidar é que você vai anular o ato, né? Ele dá uma força maior, ele cria uma exigência maior para o administrador público. E dentro desse conceito de agente de fato, tem aqueles que usurpam a função pública, né? Um tipo penal, vocês conhecem bem, até melhor do que eu, mas nesse ponto aqui, o que é exigido é o dolo daquela pessoa, né? Se ele estava ali por culpa, eventualmente ele não vai ser responsabilizado penalmente, ele não incide no tipo penal de usurpador de função pública. E aqui aplica-se a chamada teoria da aparência, conhecida em vários âmbitos do direito, e o professor José Santos Carvalho Filho traz esses requisitos para a aplicação dessa teoria: excepcionalidade, segurança jurídica, boa-fé de terceiros e, como eu havia dito, o próprio interesse público. Se o ato do servidor ele se deu em função do interesse público, independentemente dele se ele era ou não servidor, o ato vai se manter, ele pode ser convalidado por outro agente. Bom, aqui é onde a gente, como eu havia falado, a gente insere várias questões. O examinador aqui, com base nesse edital, ele pode inserir praticamente tudo dessa matéria nesse item aqui. Qual foi a minha abordagem? Foi tentar fugir um pouco do tradicional que vocês veem na preparação de concursos públicos e tentar pensar pontos que eu vislumbro importantes para uma eventual prova aqui da defensoria. Como eu havia dito, não é o tópico mais cobrado nas provas de defensoria, o tópico mais cobrado é responsabilidade administrativa, mas é importante a gente pontuar algumas situações aqui da matéria. Bom, como eu havia dito, estamos aqui no tópico 2, organização e regime jurídico funcional, e eu dividi essa parte aqui em vários tópicos. Acredito que até o intervalo a gente consiga chegar na metade. Bom, em primeiro lugar, um breve histórico de como os servidores públicos como as pessoas exerciam a função pública. Nem sempre foi por concurso público. O concurso público ele é algo bem mais recente dentro da nossa história. Na Grécia Antiga, claro que isso não vai cair diretamente em prova, mas é importante para que vocês pensem um pouco fora da caixa, né? Eventualmente numa questão discursiva, e esse ponto pode ser cobrado tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional, quando a gente fala de princípio republicano, de situação, tem um tema, né, muito importante, fala em corrupção. Esse histórico, se você fizer esse histórico, acredito que o examinador vai olhar um pouco diferente para a sua prova e eventualmente por 1 ou 2 décimos na sua questão da sua prova é que vai fazer diferença entre a aprovação e a reprovação. Eu mesmo já fui reprovado em concurso da defensoria por 2 décimos numa questão, e se, por exemplo, fosse uma questão nesse sentido e eu tivesse colocado, acredito que essa narrativa, talvez um ou outro décimozinho a gente poderia ganhar. Então, bom, enfim, na Grécia Antiga a escolha era feita por sorteio entre os cidadãos, mas lembre que os cidadãos na Grécia Antiga eram apenas aqueles que não eram escravos, não eram mulheres, enfim, a igualdade, entre aspas, formal ali é muita falácia, é muito difícil a gente dizer, mas a doutrina fala, o discurso é esse, então a gente, numa eventual prova, pode fazer a crítica, mas a gente vai falar o que o examinador quer, né? Se isso está na doutrina, o examinador pode cobrar isso na sua prova. A Idade Média era terrível, né? Venda e herança de posições públicas. O exemplo interessante que a professora
Aquele que foi a professora Irene Nohara trouxe na sua obra é chamado Barão de Montesquieu, não é tão famoso, e ele na verdade ele herdou esse título, ou comprou esse título, e esse título de barão implicava uma função pública, a função de presidente lá do parlamento de Bordeaux. Com base na nossa doutrina do direito administrativo, é importante a gente frisar, ela valoriza muito nesse ponto a declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão. Também ainda a mulher não era valorizada como deveria ser nessa época, né? Apenas os cidadãos homens poderiam, assim, em geral, né, exercer essas funções públicas. O concurso público veio apenas no século XIX, com o chamado modelo napoleônico, né? Já o segundo Napoleão. E hoje em dia a gente ainda observa muito essa natureza hierarquizada do serviço público, né? Ainda mais hoje, né, com candidatos à presidência da República ressaltando essas qualidades, né, de hierarquia, de organização da administração pública. É daquela época, desde Napoleão, que ele espelhou o modelo militar dentro do serviço público civil e criou uma burocracia muito grande que naquela época foi muito importante, teve seus méritos, mas que hoje em dia a gente vislumbrou, né, um modelo um pouco mais eficiente nessa gestão. Esse modelo é o modelo weberiano, de Max Weber, que ele avança em vários outros pontos, né, que o concurso público em si não impede vários problemas na administração pública, né? Ele impede um dos problemas, mas a gente tem que ir além. E ele traz aqui várias características que a gente não precisa adentrar em cada uma delas, basta que vocês saibam quais características são essas. Ok? Cansados? Bom, no Brasil, a gente começou a se profissionalizar no serviço público basicamente a partir da década de 30 do século passado. Hoje a gente tem que falar isso porque daqui a pouco a gente chega a 2030 e a gente já tem que falar que é de 1930, a gente não pode mais falar em década de 30 porque, enfim, pode confundir principalmente as pessoas mais novas. Bom, década de 1930 ela ainda tinha uma predominância muito grande do patrimonialismo e do clientelismo na administração pública. Existia uma desorganização muito grande e no final da década de 1930, criou-se o chamado DASP, que aplicou com um pouco mais de profundidade aquele método hierárquico fundamentado lá no método de Napoleão, que deu uma organização, deu um pouco, dizem, né, que deu, né, eu não estava lá na época, não sei, né, e pelo que a gente vê hoje em dia, enfim, melhorou um pouco, dizem, né. 39, o Estatuto dos Funcionários da União, a primeira lei que deu uma sistematização, não precisa escrever isso, eu vou passar para vocês os slides, só para vocês terem uma noção de como evoluiu. 43 veio a CLT, que excluiu do serviço público esse novo regime, né? O regime da CLT não seria aplicado ao serviço público. 52 veio um novo estatuto. 53 foi introduzindo o direito do trabalho dentro da administração pública. Isso é importante, principalmente aqui no estado de São Paulo, em muitos outros estados, porque há um número enorme de pessoas que são regidas pelo direito do trabalho dentro da administração pública. E assim, para concurso da defensoria, graças a Deus não cobram o direito do trabalho, então agradeçam, porque o negócio é mais complicado. Bom, 53 foi introduzindo a legislação trabalhista dentro do serviço público.
67, teve aquele Decreto-Lei 200, né, conhecido de quem estuda direito administrativo, mas que não conseguiu, na prática, aplicar os seus preceitos. Né? Tinham preceitos muito avançados de gestão pública, mas que, enfim, por N questões, o regime que era aplicado à época, não se deu concretude a essa questão. 74, aumentou-se ainda mais essa flexibilização, essa possibilidade de utilização do direito do trabalho dentro da administração pública, e a Constituição de 88, por incrível que pareça, é criticada nesse ponto. Né? A Constituição de 88 é tão celebrada, mas nesse ponto, para o direito administrativo, para uma parte, né, da doutrina do direito administrativo, ela significou um retrocesso burocrático sem precedentes. Principalmente quem vinha nessa toada de flexibilização, de uma maior liberdade para o administrador público, o que gerou, logo após a Constituição ser promulgada em 88, várias propostas de flexibilização da administração pública, o que geraram nas emendas 18, que eu falei que são aquela que dividiu os militares e servidores civis, e principalmente a emenda constitucional 19, que modificou muitas coisas dentro da nossa Constituição no âmbito do direito administrativo, no âmbito da administração pública. Bom, existem muitas críticas também a essa flexibilização. Um dos principais autores que criticam essa flexibilização e são defensores das normas constitucionais como elas foram adotadas em 88 é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que, enfim, tem uma opção política muito clara e muito importante, né? Eu acredito que o professor Celso Antônio ele é uma referência nesse assunto, porque ele não esconde as suas opções políticas e ele consegue juridicizar todo o seu discurso político. Ele não fala nada sem fundamento, ele fundamenta tudo, ele não esconde nada. Acredito que isso deve ser louvado no professor Celso Antônio. Bom, década de 90, dando continuidade, né, foram criadas chamadas medidas privatizantes, desburocratizantes, desreguladoras. Essa referência importante no Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado. Um ponto muito criticado à época e que, na verdade, não teve muito reflexo na prática é essa chamada flexibilização da estabilidade dos servidores, que a gente vai ver um pouco na frente, que foram incluídas outras possibilidades dos servidores públicos perderem os cargos públicos, mesmo aqueles que são estáveis. Também ampliou o regime seletista para as estatais, né, que a gente vai ver no próximo tópico, a questão do regime jurídico único. O regime jurídico único veio com a Constituição de 88, nessa versão aqui do lado esquerdo, e com essa emenda 19 de 98 foi flexibilizado, ou seja, a administração poderia contratar servidores com base no regime do direito do trabalho, que tinha vários fundamentos. Eles entendiam que você contratar servidores, contratar empregados pelo regime trabalhista daria uma maior flexibilidade, você poderia não ter tantas amarras assim quanto seriam os servidores estatutários. Bom, essa crítica, ela, em parte, ela é falsa. Por quê? Só um pitaco aqui no direito do trabalho. Quando um servidor público ele é contratado pelo regime trabalhista, aquelas normas do contrato de trabalho que ele firmou com a administração pública, em regra, elas não podem ser modificadas. Elas se congelam e, em tese, apenas poderiam ser
melhoradas os seus direitos, né? Podem ser acrescidos direitos, enfim. Para o servidor estatutário, ele não tem ele não tem direito adquirido àquele regime jurídico. Uma lei pode vir e alterar o seu regime jurídico para melhor ou para pior, e mesmo para pior, entre aspas, ela pode ser aplicada dali em diante. Então, essa questão de flexibilização, enfim, ela não é um discurso muito importante. Mas, para sua prova, é importante que vocês saibam que o regime jurídico único foi retomado, apesar dessa mudança com a emenda 19, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que aquela emenda seria inconstitucional porque ela não conseguiu alcançar o quórum mínimo. Não, olha que absurdo, promulgaram emendas sem a votação necessária para a sua aprovação. E com isso ele suspendeu em 2007, em decisão liminar, aquela decisão que retomou, que flexibilizou o regime jurídico único, retomando o regime jurídico único para a administração pública em geral. Em 2015, essa ADC é importante, a ação direta de constitucionalidade de uma lei que rege os chamados conselhos profissionais, né, o Conselho de Medicina, de Odontologia, etc. Eles querem que esses conselhos possam adotar a legislação trabalhista e não o regime jurídico único. Para eles querem que não sejam aplicados. Não há decisão ainda do Supremo Tribunal Federal. Bom, parte da doutrina entende que esse regime jurídico único ele seria exclusivamente estatutário, ou seja, a administração só poderia escolher o regime estatutário. Outra parte da doutrina entende que a administração poderia escolher, que é o caso de muitos municípios. Muitos municípios adotam e adotaram até hoje o regime da legislação trabalhista e desconheço decisões importantes em âmbito de Superior Tribunal de Justiça, enfim, de Supremo Tribunal Federal, que controlem isso, que afirmem que isso seria inconstitucional. Eles naquela decisão, nessa 2135, eles têm votos em vários sentidos, é uma decisão não muito clara de você entender. Por isso que aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, a Procuradoria entende que esse regime jurídico único, apesar de ter sido voltado nessa sua aplicação, a sua vigência, ele não teria natureza, acho que está aqui mais para frente, não teria natureza auto-aplicável, ou seja, o Estado teria que editar uma lei adotando o regime jurídico único, o que o Estado de São Paulo não fez. Por isso que aqui no Estado de São Paulo, as autarquias em geral adotam o regime trabalhista da CLT e a administração direta, eles chamam de administração centralizada, adota o estatuto, que a gente vai, no final, espero que dê tempo, o estatuto dos servidores, dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Então, o professor Celso Antônio tem uma posição mais flexível, entende que, por exemplo, o que não poderia existir é um regime para os médicos da administração direta e para os médicos da administração indireta. Se ele está na mesma categoria médicos, eles não poderiam ter um regime jurídico diferente. A categoria, por exemplo, médicos, teria que ter um regime jurídico único. Mas você poderia ter, como existe na prática, um regime jurídico para categorias diferentes. O regime jurídico dos médicos. Existe aqui lei no Estado de São Paulo que traz outros direitos, enfim, para a carreira dos médicos. Odontólogos, enfim, cada categoria poderia ter um regime jurídico. Não seria um regime jurídico único para cada categoria, mas poderia existir conteúdos diferentes dentro de um regime jurídico único. O regime jurídico seria único, mas você poderia ter conteúdos diferentes
para cada categoria, que é o que a gente vê na prática, né? Magistrados tem um regime jurídico um pouco diferente, membros do MP, enfim, defensores, etc. Só uma decisão importante, isso aqui é importante, isso aqui provavelmente vai cair em prova em 2018, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mais ou menos afirma situação interessante, situação semelhante, né, que as categorias poderiam ter normas diferentes regendo mesmo no serviço público, né? É o fato aqui dos médicos. Os médicos eles têm uma carga horária de 20 horas semanais, enquanto que os odontólogos têm uma carga horária de 30 horas semanais, né? 6 horas diárias, com base nessas duas leis aí. E com isso, e só um detalhe, né, que a gente vai ver ainda, se ele ocupar cargo de comissão ou função de confiança ou não, ele tem a mesma carga horária, eles cumprem a carga horária normal de trabalho. Bom, como eu havia dito, né, no estado de São Paulo, com base, isso já tem muito tempo, mas um ato que revela com muita didática como foi que foi criada essa questão, é esse parecer PA número 113 de 2011 da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Para concurso de defensoria, vocês não precisam ler. É um parecer grande que, em resumo, fala aqui o que a gente citou para vocês. Dois exemplos importantes, duas autarquias que foram criadas após a decisão do Supremo e continuam adotando o regime da CLT, essa SP-Prev, né, que trata da previdência dos servidores, e o DETRAN, que acredito que ele era uma autarquia, era um departamento do Estado, virou uma autarquia e continuou começou a adotar a legislação trabalhista, né? Desculpe, depois eu pesquiso e passo para vocês. Bom. Professor. Sim? É exatamente isso. Era um departamento e em 2014 se transformou em uma autarquia mundial e contratou funcionários de CLT a partir de então. Mas há um quadro resquício de funcionários ainda no regime estatutário da antiga secretaria. Então, só para passar para o pessoal, né? Era um órgão, né, estadual, não tinha personalidade jurídica própria, transformou-se em uma autarquia e a partir daí adotou-se a legislação do regime trabalhista, mas ainda existem servidores de estatutários, Lei 500, enfim, várias coisas. Bom, para a prova de vocês, o mais importante aqui, um dos mais importantes são esses conceitos básicos da matéria. Conceito de cargo, conceito de emprego, conceito de funções. Enfim, cargo é aquele servidor, aquele espaço em que o servidor ocupa dentro da administração pública, né? É uma cadeirinha lá que o servidor vai sentar e vai exercer as suas funções. O cargo tanto pode ser efetivo quanto em comissão. Aqui são conceitos bem básicos. Emprego público já tem uma pequena divergência, principalmente se você for fazer prova aqui no estado de São Paulo. A Procuradoria do Estado de São Paulo, abre o olho, Estado de São Paulo. A Procuradoria do Estado de São Paulo, alguns procuradores, eles utilizam a nomenclatura emprego público apenas para aqueles empregados da administração direta ou das entidades com personalidade jurídica de direito público. Assim como lá o professor Celso Antônio entendia que servidores públicos seriam apenas aqueles que exercem as funções em pessoa jurídica de direito público, aqui também há a doutrina que entende dessa forma para os empregos públicos. Você teria uma categoria genérica, né? Empregos estatais, uma espécie de empregos públicos e aquelas outras pessoas que exercem suas funções em empresas estatais, enfim, entidades com personalidade jurídica de direito privado, teriam somente um emprego nessas entidades, não teria nomenclatura emprego público. Isso é importante porque existem várias leis que dão direitos a empregados públicos, outras que dão
direitos a servidores públicos, outros a funcionários públicos. A própria Constituição do Estado de São Paulo, a própria legislação aqui do Estatuto. E principalmente dentro da Procuradoria, você tenta ao máximo, não vou dizer limitar direitos, né, mas dar uma eficiência para a administração pública na gestão dos recursos públicos, né, porque quando o Legislativo ele elabora uma lei, né, e o Executivo, enfim, uma lei editada, você calcula qual o impacto daquela lei perante o seu quadro de agentes públicos de forma geral. E se você faz uma lei só para uma categoria e esse direito é estendido para as outras categorias, aí fica bem mais difícil de você controlar. Mas vocês, enquanto defensores, vão defender que sim, né, que mesmo, por exemplo, um direito que é concedido somente a funcionários, entre aspas, que seriam apenas os estatutários, com algumas exceções, também poderiam ser estendidos para os empregados públicos. Esse termo de empregado público, mesmo quando utilizado no caso de São Paulo, também está ligado à CLT? Sim. Regime trabalhista. Mas é o regime trabalhista dentro da administração pública, das entidades com personalidade jurídica de direito público. Que vocês não vão precisar se preocupar muito, né? Direito do trabalho. Graças a Deus. E o regime jurídico desses empregados? Empregados estatais, em sentido amplo. Sim, lembrando, essa distinção entre empregados públicos e empregados estatais é apenas aqui no Estado de São Paulo, né? Eu não vi em outro lugar fazer essa distinção. Então, em concursos federais ou concursos de outros estados, use o termo empregado público, porque é a regra geral. Bom, com base na Constituição, esses empregados públicos, apesar de serem regidos pelas normas trabalhistas, eles têm algumas limitações de índole constitucional, que a própria Constituição determina a aplicação de algumas normas que não são semelhantes àquelas aplicadas aos empregados comuns que são regidos apenas pela CLT, né, lá do regime de direito privado. Concurso público, vedação de acumulação remunerada, que a gente vai ver, equiparação para fins criminais e improbidade administrativa, alcançando esse conceito de agentes públicos de forma geral, né? Bom, o regime de direito do trabalho, da CLT, ele é obrigatório apenas para as pessoas jurídicas de direito privado, semelhante, né, uma aplicação direta da Constituição Federal, artigo 173. Tema controvertido. É possível ou não o chamado emprego público em comissão? Não precisa quebrar a cabeça. Alguns entendem que não seria possível, porque a Constituição fala que o acesso a cargos em empregos públicos seriam por meio de concurso público. E quando ele fala em cargo comissionado, ele fala apenas em cargo comissionado, ele não fala em emprego público comissionado. Alguém que seria contratado sem concurso para exercer uma função de assessoria, de diretoria, dentro do regime da CLT. Mas existe doutrina nesse sentido e a Procuradoria do Estado de São Paulo também adota esse posicionamento. Outro ponto controvertido também é a possibilidade de servidores públicos elitistas ou empregados públicos, se eles teriam ou não estabilidade. A Constituição, de forma expressa, apenas garante a estabilidade para quem tem cargos efetivos, ou seja, não é para empregados públicos, mas existe uma interpretação de origem histórica, porque apenas com a emenda 19 é que a Constituição expressamente determinou que apenas os ocupantes de cargos efetivos é que teriam estabilidade. Antes apenas falavam de forma um pouco mais ampla, e com isso o TST fez essa distinção, né? Servidor público seletista da administração direta, o que aqui em São Paulo se chama empregados públicos, eles teriam estabilidade,
E desculpe. E os empregados das empresas estatais não teriam estabilidade. Aqui é só para o direito do trabalho, só para a CLT, para provas em geral de direito do trabalho. Direito constitucional fica com a regra geral, fica com a Constituição, com os dispositivos expressos da Constituição Federal. Ok? Bom, doutrina contra, né? Foi o que eu falei, artigo 41 fala que apenas cargos de provimento efetivo teriam estabilidade, e outro argumento é que os empregados eles têm direito ao chamado FGTS, né? Que é algo bem importante, que os servidores estatutários não têm esse direito, então compensaria a falta de estabilidade com o chamado FGTS. E outro argumento é que o estágio probatório teria essa vinculação entre estágio probatório e estabilidade, e apenas os servidores de cargos efetivos teriam esse estágio probatório, né? Teriam que passar pelo estágio probatório. São dois argumentos interessantes da professora Irene Nohara. Bom, aqui um julgamento do Supremo Tribunal Federal que essa questão da estabilidade. O texto expresso da Constituição, o texto permanente, garante a estabilidade somente para quem tem cargo efetivo. Agora, né? Tem essa polêmica, enfim. Mas ele garante lá no ADCT, para aquelas pessoas que entraram nos 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, que eles poderiam ganhar estabilidade mesmo sem entrar sem concurso público. É a massa de servidores aqui do Estado de São Paulo. Muita gente entrou, na verdade, no Brasil inteiro, garantiu essa estabilidade mesmo sem ter feito concursos públicos. E alguns nem possuem cargos, nem assim, né, são titulares de cargos, exercem funções, enfim, a gente vai tratar um pouco sobre isso. Bom, agora, né, o que é função? Falamos de cargo, falamos de emprego, agora função. A Constituição fala de 2 tipos de função: função de confiança e função temporária. Esses são apenas as duas formas que a Constituição trata da matéria. De confiança é aquela semelhante ao chamado cargo em comissão, para atividades de chefia, direção e assessoramento, enquanto que a função temporária é para aqueles casos previstos que a Constituição diz que é possível e que a lei que vai criar. Mas, mais uma vez, aqui os servidores temporários, eles têm um regime diferenciado. Ele não é nem aquele estatutário que rege o regime jurídico único dos cargos, nem é seletista. Ele tem um regime especial. Em alguns estados existe uma lei um pouco mais complexa para reger esses servidores, mas em geral as leis são muito pobres nessa matéria. Em geral, essa é a categoria mais precarizada do serviço público. Praticamente não tem quase nenhum direito, só tem o direito lá de trabalhar, recebeu e pronto. Não tem muitas outras questões. Infelizmente, esses temporários foram se eternizando no serviço público, foram prorrogando suas nomeações, suas contratações, na verdade, né, são contratos administrativos, e permanecem aí, muitos por vários e vários anos. Alguns até conseguiram a estabilidade lá do ADCT por estar no serviço público por vários anos antes da Constituição da República. Em âmbito federal, o prazo máximo são 12 meses, se você for fazer um concurso aí em âmbito federal, que vai ter concurso aí da Defensoria do Distrito Federal, muito bom. E eles não precisam ser selecionados através de concurso público. Existe um processo menos complexo, né, que pode até mesmo ser apenas um processo de análise curricular, análise de títulos, enfim, que é bem comum para esse tipo de funcionário, de exercente de função pública. A Constituição Federal, ou o Supremo Tribunal Federal, na verdade, entendeu constitucional essa disposição,
da lei federal e, paralelamente, também deve reconhecer a constitucionalidade das normas estaduais e municipais semelhantes, que previa um prazo entre o final do contrato e o começo do outro. No âmbito federal são 24 meses de duração do contrato, depois a lei fala que ele teria que ter mais 24 meses para depois firmar um novo contrato temporário, para evitar aquela situação lá de eternização da pessoa no serviço público apenas em funções temporárias. Outra decisão importante de 2017 é que diz que é inconstitucional uma autorização legislativa genérica. A lei do ente federativo, do ente político, que dá a possibilidade de você contratar temporariamente, ela tem que especificar minimamente os casos em que é permitido essa contratação. Seria inconstitucional essa disposição genérica e também a contratação por prazo indeterminado. Tem que haver um prazo. É temporário, tem que haver um prazo. O Estado de São Paulo, além da função de confiança e além da função temporária, ela tem um outro tipo de função que é semelhante a alguns outros estados, mas aqui é chamado de função-atividade. E alguns essas pessoas que exercem a função-atividade, primeiro que ela não tem cargo, assim como as outras funções, e são regidas atualmente pela chamada Lei 500. Essa lei é bem famosa. Você chegar numa repartição pública e perguntar qual é a sua lei? Ah, eu sou Lei 500, eu sou Estatuto, eu sou CLT, é uma festa. Mas, desde 2009, não seria possível mais fazer essa contratação aqui no estado de São Paulo. Por eles terem passado tanto tempo exercendo essas funções, que à época, como visto antes da Constituição, tinha um caráter permanente, não era um caráter temporário, eles têm direitos muito semelhantes aos servidores públicos, aos servidores efetivos, ocupantes de cargo. Eventualmente, se vocês forem defender um funcionário, um cidadão que é regido pela Lei 500, muito provavelmente, ou judicialmente, ou a própria administração pública, a própria Procuradoria, garante vários direitos que seriam apenas para servidores ocupantes de cargo efetivo, inclusive a inclusão no chamado regime próprio de previdência dos servidores públicos. Porque, em regra, tanto os empregados quanto esses que exercem apenas funções, eles são regidos pelo regime geral de previdência social, ou seja, o regime do INSS. Ele não teria vinculação ao regime estatal de previdência pública. Mas esse pessoal aí da Lei 500 foi incluído para garantir essa expectativa deles de já estarem há bastante tempo e, na verdade, eles já eram contribuintes desse regime e continuaram sendo com a nova lei. Bom, agora falamos de cargos, empregos e funções, mas um tema importante que é cobrado com bastante frequência e tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal que podem ser cobradas nesse ano e no próximo, é o tema da acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Então, em primeiro lugar, a Constituição veda. A regra geral é vedado, é proibida essa acumulação. Mas existem várias exceções, muitas. Uma das mais conhecidas é de 2 cargos de professor. O professor pode ser professor no estado, professor no município, tranquilo, não tem problema. Também é possível você ser professor e ter um outro cargo técnico ou científico. A gente vai ver uma decisão explicando o que seria esse cargo técnico ou científico. Outra situação importante que já era bem famosa é agora o que chama, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Antes, salvo engano, essa exceção seria apenas para médicos, mas se abarcou agora mais profissões e, mais recentemente, também abarcou os profissionais de saúde
das Forças Armadas, que antes não eram incluídas nessa exceção. Em 2014, aqui com a lei, com a emenda 77 de 2014. Outras exceções: juízes apenas poderiam exercer em disponibilidade um outro cargo ou função. Aqui ele não fala em cargo ou função pública, não aplica aquela regra do primeiro, essa regra anterior. O juiz tem a regra específica só para ele só poderia exercer, ele não poderia exercer nenhuma outra atividade, apenas uma de magistério, sendo público ou privado. Ele poderia ser apenas professor de uma entidade pública ou professor de uma faculdade privada. Mas, enfim, existe divergência, mas na Constituição é isso, e para a sua prova, se cair, eventualmente, vai ser nesse sentido. Membro do MP é um pouco diferente. Ela fala, é proibido exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública. Aqui ele restringe um pouco mais, salvo uma de magistério. Salvo uma de magistério. Bom, aqui uma decisão importantíssima, recentíssima, e que é muito provável que seja cobrada nas próximas provas. É uma decisão que primeiro deu o Supremo Tribunal Federal e depois foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido, e mudando a jurisprudência anterior, no sentido de que, se você acumula 2 cargos, antes era muito comum em que tanto o Judiciário e principalmente o Tribunal de Contas da União, ou o Tribunal de Contas estaduais, limitassem essa acumulação a 60 horas semanais. Bem comum, né? Só tenho 30 horas. Eu posso ter outro de 30 horas, não posso ter um de 40 horas e outro de 30 horas. Mas reverteu-se essa nova decisão, mudou a jurisprudência, entendendo que é possível, sim. A ementa só fala em profissionais da área de saúde, mas não existe diferença prática, material, entre profissionais de saúde e outros profissionais. Professor poderia ter 2 cargos de 40 horas, por exemplo, se existir compatibilidade de horário, ou seja, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, apesar de que acontece muito isso na prática, servidores que têm o mesmo horário de trabalho, enfim. Bom, e essa é o requisito, né? Ele tem que exercer suas funções com a diligência necessária, não pode haver perda de eficiência do servidor. Bom, outra decisão importante desse ano, de 2018. Como eu falei, existe a exceção de profissionais da área de saúde. Existe esse cargo de auditor fiscal do trabalho, lá do Ministério do Trabalho. Esse cargo, em geral, você não precisa ter uma graduação específica para ocupar esse cargo. Você pode formar em Direito, pode formar em Medicina, enfim, qualquer coisa, e ser auditor fiscal do trabalho. E um médico poderia exercer o cargo de auditor e outro cargo de médico? Não, entendeu? O STJ recentemente não tem nenhuma decisão diferente, anterior ou nova, que o auditor não pode acumular, não estaria abrangida pela exceção constitucional de acumulação remunerada de cargos. Então ele não pode acumular. E outra decisão interessante é: o professor pode acumular um outro cargo de intérprete ou tradutor de Libras, apesar dessa função, enfim, desse emprego ou cargo não exigir uma graduação específica, um diploma de nível superior específico, mas entendeu que essa outra função seria uma função técnica, como aqui nesse outro slide também, a STJ, dizendo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação profissional ou habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Então, acredito que o profissional de Libras entra nessa questão de profissional de grau profissionalizante de 2º grau, né? Essa outra questão.
E a outra, mais antiga, dizendo que não necessariamente você precisaria ter nível superior para ser considerado um cargo técnico e que, portanto, seria possível a acumulação. Bom, essa acumulação também se estende para quando você se aposenta. Ou seja, você não pode se aposentar e passar em outro concurso e começar a exercer essa outra função. Isso, repetindo, acumulações remuneradas. Você pode acumular, mas você teria que escolher entre uma remuneração ou outra. A não ser que seja aquelas. A não ser que sejam aquelas, né, esses cargos acumuláveis aqui, previstos na Constituição, mas também tem outras duas possibilidades. Você se aposenta, e isso é muito comum nos nossos políticos e muitos desses, enfim, secretários, ministros, etc., ocupantes de cargo eletivo ou cargo em comissão e de livre exoneração, é que eles podem acumular. Ele tem a sua aposentadoria, mas ele acumula com o salário de deputado, de senador, de prefeito, enfim, vereador. Por isso que é muito comum você ver, principalmente o pessoal com a idade um pouco mais avançada, já aposentado, exercendo esses cargos e funções. Bom, como eu havia dito, tem essa exceção. Mas, se o servidor na ativa, ele ainda não se aposentou, se ele quer ser candidato, se ele quer se candidatar, como é que a Constituição, principalmente aqui, trata da matéria? Tem essas regras. Em primeiro lugar, se for cargo federal, estadual ou distrital, ele tem que ficar afastado do cargo, emprego e função anterior. Em segundo lugar, se for prefeito, ele fica afastado, mas ele pode escolher a remuneração que ele vai receber, né? Em terceiro lugar, vereador, que é um pouco mais flexível, pode, se houver compatibilidade de horários, ele pode continuar com o cargo e ser vereador sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele pode ganhar dos dois. É vereador, tem o seu cargo e ganha dos dois lados. Você poderia incluir essa exceção lá no começo, né, lá entre aquelas exceções gerais. Mas se não houver compatibilidade, ele vai ter que se afastar do cargo, mas também pode optar pela remuneração, assim como o prefeito pode escolher entre se ganha do cargo ou do mandato, isso se não houver compatibilidade de horários. Mas em geral existe sim, porque vereador praticamente só trabalha um dia por semana. Não fique com raiva, vereadores, com vocês estamos juntos. Bom, sim, apenas uma regra da Constituição, uma regra complementar que diz que mesmo ele se afastando, ele teria contados para fins de aposentadoria, para vários outros fins, aquele tempo lá afastado, mesmo não exercendo propriamente a outra função pública, ele continuaria exercendo, ele continuaria sendo contado para todos os fins, menos promoção por merecimento, aquele tempo lá que ele estava no mandato. Aqui é uma situação bem que eu teria que aprofundar muito essa questão, porque existem várias decisões do Supremo, decisões do CNJ, decisões do Conselho Nacional, do Ministério Público, traçando nuances. Então, essa regra aqui não é clara. Arnaldo, não é clara essa regra, mas para fim de prova, a regra é clara, pelo menos se vocês verem assim, né? Se eles jogarem assim, é vedada a filiação político-partidária a juízes e promotores. Beleza, ok. Mas se ele for contar uma historinha, porque isso, porque aquilo, porque ele entrou antes da Constituição, ou porque ele, no caso do membro do Ministério Público, ele entrou antes da emenda 45, então fiquem de olho, é possível que o examinador queira que você marque que seria possível ele se candidatar. Porque, para os juízes, há um entendimento de que, mesmo antes da Constituição, eles já seriam vedados, eles não poderiam participar
de atividades políticas e partidárias, mas para o Ministério Público existe um entendimento diferente. Por quê? Antes, o Ministério Público, além de ser, como é hoje, né, o dominus litis da ação penal, o órgão acusatório, ele também exercia as funções que hoje são exercidas pela advocacia pública. Ou seja, não existia a advocacia pública da União, o Ministério Público Federal que fazia aquelas funções e exercia a defesa do Estado enquanto pessoa jurídica perante o Poder Judiciário. E por isso muitos membros do Ministério Público naquela época exerciam atividades político-partidárias, enfim. Então, com isso, há essa diferenciação. Espero que tenha sido o mínimo claro possível. Bom, aqui a gente vai um pouco mais rápido. Provimento originário, provimento derivado, aqui depende muito da legislação que rege aquele cargo, naquela carreira. Basicamente, para fins constitucionais, provimento é aquele preenchimento do cargo público. Você passou no concurso, vai ser provido no cargo público. Esse provimento pode ser originário ou derivado. Originário é aquele que se forma a primeira vez, que é a nomeação, tão sonhada nomeação em cargos públicos. O provimento originário, vocês nunca vão esquecer disso. Seu provimento originário na administração. Você poderia já ter um vínculo anterior, mas quando você vai ser nomeado, você vai ser nomeado em uma outra carreira ou em outro cargo. Então, essa nova nomeação é um provimento originário relativo àquela nova carreira, aquele novo cargo. Né? Não é relativo ao servidor, mas àquele cargo, àquela carreira. O derivado é aquele que você já está dentro e tem outras modificações dentro da carreira ou do quadro. Bom, os derivados, né, bem comum. Uma pergunta sobre aquele assunto anterior da conversação. Certo. Se estende aos defensores. Bom, aos defensores, a Constituição não veda, mas a legislação nacional, né, a lei complementar nacional, ela tem um dispositivo que diz que os defensores, quando exercem funções eleitorais, algo assim, não consigo vislumbrar, eles seriam vedados à atividade político-partidária. Enquanto exercer uma função específica dentro da defensoria lá, ele seria vedada essa participação. Em geral, não. A gente vê muitos defensores públicos, mesmo que entraram após 88, concorrendo a cargos eletivos tranquilamente, sem problemas. É até bem importante, né? Lá em Alagoas, atualmente um defensor público ele é candidato, e também no estado de Pernambuco, pelo que eu conheço. Não conheço defensores que atualmente exerçam cargos eletivos. Ok? Bom, provimento originário, provimento derivado. Aqui, como eu disse, depende muito da legislação específica, cada uma utiliza uma nomenclatura diferente, mas a própria Constituição traz algumas dessas. Promoção, ascensão na carreira, né? Você sai de um cargo menor na carreira e entra num outro cargo da carreira, um cargo superior. Aproveitamento, aquele servidor que estava em disponibilidade, por exemplo, a extinção daquele cargo que o servidor ocupa. A administração não aproveita ele em outro cargo ou em outra função, então ele fica em disponibilidade, recebendo em casa sem fazer nada. Mas isso não é tão bom porque ele vai receber proporcionalmente ao seu tempo de serviço. Então, se ele estiver quase perto de se aposentar, ele vai receber praticamente o mesmo da aposentadoria. Mas se ele estiver no início da carreira, ele vai receber bem pouco. Também não é muito comum. Dificilmente, nunca vi um caso desse de colocação do servidor em disponibilidade que tenha sido feito de forma legal, né? Porque existe muito disso dentro do serviço público. Você
no seu discurso é no sentido, mas no fundo ele queria punir o servidor, ele queria, enfim, prejudicar aquele servidor. Reintegração, o servidor é demitido, depois aquela decisão é anulada e o servidor é reintegrado no seu cargo de origem. Se aquele cargo estiver ocupado, aquele servidor, em regra, aquele segundo servidor, ele é colocado para fora se ele não for estável. Se ele for estável, ele continua no serviço público. Creio que seja hipótese também que ele vai ser aproveitado em outra função, enquanto não tiver um outro cargo. Como eu havia dito, são questões de muitos detalhes que são previstos na legislação específica de cada ente federativo. Recondução, essa situação aqui do segundo servidor, o primeiro servidor foi reintegrado. O cargo estava ocupado, o segundo servidor vai ser reconduzido ao cargo anterior se ele for estável em geral, né? Ou, essa segunda hipótese, que acontece em alguns regimes jurídicos, é que você é servidor e passou em outro concurso, você é servidor da defensoria, você passou no concurso de defensor, mas infelizmente você não conseguiu ser aprovado no estágio probatório, né? Você fez muita besteira e foi reprovado no estágio probatório. E se você for estável enquanto servidor, você poderia retornar àquele cargo anterior, ser reconduzido ao cargo anterior. Depende, mais uma vez, da legislação específica, né? Algumas leis estaduais, em regra, não prevê essa possibilidade. Reversão, no caso de aposentadoria ou no interesse da administração. A aposentadoria por invalidez. Você está lá, foi considerado inválido. Se aquela sua doença você melhorou, você é revertido ao serviço público ou no interesse da administração. Você está lá, se aposentou, mas não gostei não, quero voltar. Pede para voltar. Há muita divergência sobre essa segunda hipótese, né? Existe legislações que trazem, outras que não. Existe quem entenda que essa segunda hipótese seria inconstitucional. Enfim, não se preocupe com isso, só saibam o conceito reversão, o que é reversão. Readaptação, por fim, quando o servidor muito comum com professores que, como eu, ficam com a voz um pouco desgastada e ao longo de 20, 30 anos, eles não podem mais dar aula. Então eles são readaptados para uma função lá na biblioteca, enfim, outras funções que não precisam dar voz para continuar. Limitações físicas ou mentais também. Da saúde mental do professor acontece muito, policial acontece muito, é muito difícil, principalmente no ensino básico, ser professor aqui do Brasil. Bom, Supremo Tribunal Federal. Aqui cai muito essa súmula. Na verdade, todas as súmulas vinculantes, é uma dica que eu dou para vocês, acredito que os professores já orientaram nesse sentido, são muito cobradas. É leitura obrigatória, principalmente naquela última semana de prova, antes da prova, você lê as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que são as únicas, né? Só o Supremo pode editar súmulas vinculantes, e as outras súmulas também, mas principalmente as súmulas vinculantes. Ele fala que é inconstitucional toda modalidade de provimento, ou seja, de investidura em cargo, que propicie o servidor a investir-se sem aprovação em concurso público em cargo que não integra a carreira. Era muito comum você fazer um concurso para agente penitenciário ou agente policial e você ser depois promovido, ascendido, enfim, e depois virar delegado. Existe a carreira de delegado, existe a carreira de policial. Hoje estão tentando unir, né? Fazer um ciclo único, uma carreira única, mas ainda não é uma carreira única. Então, concurso de delegado é concurso de delegado, concurso de
agente, é concurso de agente. O próprio Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo tem uma previsão que pode ser interpretada nesse sentido. A gente vai ver se dá tempo ainda hoje. Deu 9 horas, você quer dar uma paradinha?